noite, pessoal. Então, vamos começar mais uma aula aí do nosso curso de manejo clínico na COVID-19. Hoje a gente vai falar sobre ventilação mecânica na COVID-19. Tem algumas particularidades, né? Muitas coisas são baseadas no que a gente já conhece de outras doenças. Vocês já me conhecem, né? Eu sou médico assistente da Clínica Médica da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, também um dos coordenadores aí da Enfermaria de Clínica Médica do Hospital Santa Lídia, e um dos sócios administradores da MedPrime Ribeirão. Então vamos lá, começando essa aula. Quando a gente fala sobre ventilação mecânica, é uma conduta, né, que pode salvar muitas vidas, mas são dois caminhos ali. A cada escolha que a gente faz, a gente tem sempre a dúvida se vai beneficiar o paciente ou se pode estar prejudicando o paciente. Então, quando a gente fala sobre a ventilação mecânica, sobre a intubação, a gente está nesta área aqui dessas escolhas. Então, logo antes da intubação, quais são as duas, a melhor conduta, né, a melhor estratégia que a gente tem que tomar é prevenir a intubação. Então, fazer o possível para que o paciente não seja intubado. Qual que é o risco da gente intubar esse paciente muito precoce? Né? Principalmente, talvez, além de expô-lo, né, a todas as complicações do processo de intubação, então parada cardíaca peri-intubação, né, por hipóxia, por hipotensão, mas como a gente viu na aula do Nazir, né, quando a gente faz tudo bem feito, com a indicação correta, a gente consegue minimizar muito, né, essas complicações. E uma intubação precoce também vai estar expondo o paciente, às vezes, a um período maior, dependente ali do ventilador, e a um risco maior de pneumonia associada à ventilação mecânica. Uma vez intubado, então a nossa principal conduta é proteger os pulmões, né? Então evitar lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, que são os riscos então da intubação, né? Lesão pulmonar associada à ventilação mecânica e que pode até ser uma causa também de síndrome, a SARA, né? A síndrome do desconforto respiratório agudo. Depois, quando a gente começa a pensar no desmame da ventilação, né, e na extubação, a gente tem que pensar, né, a nossa programação, uma vez o paciente entubado, é um desmame rápido e seguro, né? Então, fazer o máximo possível para que esse paciente fique o mínimo de tempo na ventilação mecânica, mas que a gente o estube de uma forma segura e não que seja precoce, né? Porque o risco da gente estubá-lo precocemente é a falha no desmame. Pode levar aí a uma reintubação e expondo ele novamente a todos os riscos, né, do procedimento. Depois que estubar, a gente vai fazer o possível para garantir o sucesso desse desmame, né? E aí o risco da falha na intubação, levando a uma reintubação. Então, é muito difícil, né? Olhando aqui parece fácil, então são dois caminhos, ou intuba ou não intuba. Uma vez intubado é só proteger o pulmão, né? Mas é difícil a gente saber qual que é a hora exata, né, de intubar, qual que é a hora exata de extubar, e mesmo durante a intubação, qual que é o melhor caminho, né? Porque são várias variáveis, né, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar, né? Então, por isso que não é tão simples quanto parece nesse diagrama aqui. E COVID, né, é uma doença complexa, né? Esse é um dos modelos patofisiológicos, né, propostos aí para COVID. A gente ainda não entende totalmente até hoje como é que essa doença atua, né? Mas a gente pode ver que a resposta não seria simples, né, visto que é uma doença que atua em múltiplas frentes, né, com lesão vascular, maior risco trombogênico, né, levando aqui a várias vias de lesão pulmonar. Portanto, será que a resposta é simples? Será que a doença, né, pulmonar que o COVID causa é uma simples SARA, né, a síndrome do desconforto respiratório
do adulto. Bom, então vamos revisar um pouquinho o que que é SARA, né, as definições de Berlim que a gente usa até hoje. O que que a gente precisa ter? Então, uma hipoxemia, então uma gasometria arterial mostrando uma relação PaO2 sobre FiO2 menor do que 300. Né? Esse paciente precisa estar com uma PIP, né? Ou uma CPAP, né? Então, ele tem que estar em ventilação não invasiva ou ventilação invasiva com pelo menos 5 centímetros de água, tá? De PIP ou de CPAP, para obter essa gasometria arterial. Então, quando ele tem uma relação menor do que 300, menor ou igual a 300, com PIP ou CPAP maior ou igual a 5, a gente pode pensar em SARA. Tá? Mas o que que ele precisa ter além da relação diminuída na gasometria arterial? A gente tem que pensar no momento, né? Então, essa lesão ela tem que ter sido aguda, então, uma lesão que apareceu em menos de uma semana, tá? Tem que ter um exame de imagem, então uma radiografia ou uma tomografia de tórax, mostrando opacidades bilaterais, e essas opacidades não podem ser totalmente explicadas por outras causas, como uma telectasia pulmonar, como nódulos, como um derrame pleural. Tá? A origem do edema também não pode ser totalmente explicada por uma insuficiência cardíaca ou uma sobrecarga hídrica. Quem estava comigo lá na unidade de emergência esse fim de semana, no sábado, a gente viu isso aqui claramente, né? O que eu brinco que chama sarágua, né? A SARA por conta de um excesso de líquido. Uma paciente, um quadro agudo de intoxicação. A gente até ficou na dúvida se não poderia ser um COVID, que ela chegou com uma relação muito ruim, precisando de FiO2 de 100%. Respondia a PIPs altas, né? Ela chegou saturando 80% mesmo com FI de 100. Quando a gente fazia ali uma titulação, chegava com PIP de 20, ia reduzindo, ela melhorava a ventilação. Então parecia uma SARA, né? Tinha imagem bilateral, velamento bilateral, mas claramente estava hipervolêmica por conta de hipervolemia iatrogênica mesmo, uma vez que a gente fez furosemida, em questão de 2, 3 horas, ela já estava em parâmetros mínimos, né, com FI de 40%, melhora da complacência pulmonar, PIP baixa. Então, esse edema que a gente vê, né, no raio-x, e essas alterações, né, da hipoxemia, não pode ser totalmente explicado, então, por uma insuficiência cardíaca ou por uma sobrecarga hídrica. Tá? Então, quando a gente fecha todos esses critérios, a gente pode falar, né, na SARA. Mas, e agora falando um pouquinho, então, de alguns relatos, né, que a gente tem lá do início da pandemia, teve algumas séries de casos que foram publicadas lá no início, em março, né, é, teve uma de Seattle, essa aqui é do Massachusetts General Hospital, então lá de Boston. O que que eles avaliaram, então, naqueles pacientes que eram 66 pacientes que internaram por Covid no CTI, lá do MGH, e eles avaliaram qual era o perfil desses pacientes. Então, 85% deles tinham critérios para esses critérios de Berlim para SARA. Até surpreendeu um pouco, né? Muita gente esperava um número até maior. Mas se a gente for olhar, 97% tinham opacidades bilaterais, só que 10 não preenchiam o parâmetro de relação PF maior que 300. Por quê? Porque naquela época, e muitos lugares ainda hoje fazem isso também, mas principalmente no início da pandemia, a orientação era intubação precoce, né? Então, esses pacientes foram intubados uma média de 7 dias de doença, né, de início dos sintomas. Então, por isso que até tem uma proporção grande nessas séries de casos, né, de pacientes com uma relação PF ainda considerada alta ali no início. Então, nessa série então, de 66 pacientes, 10 deles tinham uma relação maior do que 300, como a gente vê aqui nesse gráfico. Tá? Então, mesmo assim, é uma proporção grande de pacientes que fecham os critérios de SARA. Mas e aí? Qual que é o objetivo, né, da gente classificar o paciente como SARA? Tá? Porque a SARA ela não tem um tratamento específico, né, se a gente for pensar.
A gente poderia pensar na ventilação protetora, mas a ventilação protetora ela é instituída para evitar a lesão pulmonar, né, posterior. Então, a gente vai tratar a causa base da SARA e instituir a ventilação protetora para evitar a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Porém, né, hoje em dia, a gente não usa a ventilação protetora somente para SARA, né? Hoje é uma coisa instituída, qualquer paciente entubado, né, a gente vai tentar usar parâmetros de ventilação protetora. A gente sabe que é benéfico para várias outras patologias também, né? Óbvio que em outras patologias, às vezes a gente tolera, né, um volume corrente um pouquinho maior, né, mas mesmo assim, a gente sempre tenta, né, manter esses parâmetros de ventilação protetora. Então, isso aqui é uma proposição, né, não é nada definitivo, mas quando a gente pega, ele sugere que existem aqui 7 definições diferentes de SARA, né? Então, se a gente pega só os critérios de Berlim, fica muito amplo. Tem aqueles pacientes que vão ter uma relação PF entre 150 e 300, tá? Esses pacientes têm uma lesão pulmonar, mas talvez eles não precisariam de tratamentos específicos para SARA. Então, hoje em dia, né, e isso tem evoluído um pouco agora com o COVID, a gente começa a pensar em tratamentos específicos, por exemplo, pronar o paciente, né? Isso só é benéfico na SARA, então seria uma forma de tratamento da SARA. Além da gente tratar a doença de base, né, a pronação tem alguns trabalhos que mostram benefício até de mortalidade, e a maioria dos trabalhos considerou valor de corte menor do que 150, né, para início de pronação. Então, por isso que nessa classe, nesse grupo de pacientes com relação entre 150 e 300, a gente tem que manter ali a ventilação protetora, mas não teria benefício dessas outras medidas que seriam mais específicas. Já naquele paciente com relação PF menor de 150, a gente tem uma possível SARA real, né, uma SARA verdadeira. O que que a gente vai fazer? Otimizar, né, a ventilação e a sedação desse paciente. É muito comum, né? Todo mundo já passou por isso. Paciente, quando você acaba de entubar ele, ou quando chega um paciente de ambulância, né, já transportado, entubado, na hora que você coloca ele ali no PS, no leito monitorizado ou no CTI, né, naquele primeiro momento, né, a primeira gaso costuma vir horrível, né? Depois de algumas horas, às vezes, você ajustou ali a sedação, você ajustou a ventilação, melhora muito, né? Então, o ideal é você, nesses pacientes então com possível SARA, né, mostrou uma relação inicial menor que 150, a gente vai otimizar o máximo que der, né, de sedação, de ventilação. Se ele tiver, como eu falei dessa paciente do fim de semana, se tiver sinais de sobrecarga volêmica, a gente vai fazer um diurético para promover diurese, tá? Se tiver com derrame pleural, tentar drenar esse derrame. Enfim, se ele melhorou após 12 a 24 horas dessas medidas iniciais, a gente usaria esse termo de pseudo-SARA, né? Ou uma SARA que melhora rapidamente. E a SARA verdadeira mesmo, que é aquela na qual a gente vai ter que começar a pensar em alguns tratamentos específicos para ela, seria aquela que mesmo após esse trial aí inicial de 12 a 24 horas, o paciente persiste com a relação menor do que 150. Então, como eu falei já, né, esse PROSEVA, na verdade, é o estudo que avaliou o efeito benéfico da ventilação prona. Vou mostrar ele um pouquinho melhor depois, tá? Então, nas definições desse estudo, considerava-se paciente com relação menor do que 150, a despeito de otimização do ventilador, né, após 12 a 24 horas ali de chegada no CTI. Tá? Agora, além desses pacientes que chegou nesse ponto aqui, que são essas definições de SARA por esse estudo do Prozeva, você teria a SARA verdadeira, né, que é aquela que no histopatológico você precisaria da biópsia, mostrando ali o dano alveolar difuso, né, com membranas hialinas, que aí seria a definição patológica de SARA. E ainda teria um outro grupo de patologias
que não teria esse dano alveolar difuso, né? Então, vasculites, pneumonia consolidativa, doenças intersticiais pulmonares, então, seria SARA sem dano pulmonar, tem dano alveolar difuso, tá? Então, isso aqui é só, não tem grande efeito prático, né? Ninguém sai biopsiando os pulmões aí dos pacientes para a gente avaliar se é uma SARA verdadeira patológica ou não, mas o que interessa para a gente é mais esses pacientes que seguem esse caminho e vão cair aqui nessa definição do estudo ProSEVA, né, de relação menor do que 150, mesmo após 12 e 24 horas de otimização da ventilação mecânica. Então, naquele relato, naquela série de casos que eu mostrei anteriormente, do MGH, se a gente olhar, muitos pacientes tinham essa pseudossara, tá? Então, no dia 2, a maioria dos pacientes já estavam com uma relação PaO2, FiO2 maior do que 150. Então, sobraram aqui 4, 5 pacientes abaixo de 150. O que não ficou claro nesse estudo é se quando foi feita a pronação. Tá? 47% dos pacientes nessa série de casos, de 66, então 47% dos pacientes foram pronados, mas eles não especificam o tempo que esses pacientes foram pronados. Então, pode ser que alguns aqui melhoraram por terem sido pronados precocemente, mesmo assim, ainda não preenche todos, né? Então, mesmo que metade dos pacientes tenham sido pronados, né, precocemente, ainda tiveram vários outros aqui, né, quase a outra metade, que teria melhorado sem a pronação. Então, provavelmente, muitos desses pacientes estariam nesse critério da pseudo-SARA. E, como é uma doença nova, que eu falei, complexa, ninguém sabe o que fazer, né? Muita gente assustou, né? A gente vê isso até hoje, não tem um tratamento específico. E aí isso gerou briga, né, entre médicos renomados também. Uma bem famosa nesse campo aí da pneumologia foi as discussões, né, entre o Gattinone, o médico italiano, e o Tobin, né, famoso, acho que todo mundo conhece por conta do índice de Tobin que a gente usa para avaliar a extubação do paciente, né? Frequência respiratória dividido pelo volume corrente em litros. Enfim, o Tobin tem uma conduta mais cautelosa, né? Então, de ventilar os pacientes nos critérios que a gente sempre conheceu, os critérios de ventilação protetora. Tá? O Gattinone, já como eu vou mostrar, sugere que existem dois fenótipos e o fenótipo seco poderia se usar volumes correntes de 8 a 10. E a briga aí dos dois também vai na questão pré-intubação, que a gente não vai entrar muito aqui, senão a aula fica muito grande, né? Mas também o Gattinone é favorável à intubação mais precoce, né? E o Tobin mais tardia. Então, aquele paciente que está com uma hipoxemia, às vezes mesmo com 80% ali de saturação, mas que às vezes está com uma taquipneia, mas que não manifesta, não tem sinais claros, né, de insuficiência respiratória aguda, não tem sinais de fadiga. Então, talvez esse paciente a gente possa esperar um pouco mais e mantê-lo ali na máscara, mantê-lo na VNI, mantê-lo no catéter nasal de alto fluxo, né? E o Gattinone já é dessa linha de intubação um pouco mais precoce. Então, gerou uma certa discussão, cisão aí nesse mundo, né, entre esses dois grandes pneumologistas que publicam muito na área, para a gente ver como, para nós meros mortais, né, é difícil a situação e definir qual vai ser a conduta ali para o nosso paciente, né, melhor conduta. Então, esse aqui foram os fenótipos, né, propostos pelo Gattinone, que ficou bem famoso. Então, seria o fenótipo L, aquele paciente que tem uma baixa elastância, consequentemente uma alta complacência. Ele tem uma baixa relação VQ,
né, e uma baixa recrutabilidade. E o fenótipo H é o paciente que tem uma baixa complacência pulmonar, ele tem um alto shunt direito e esquerdo, né, e tem uma alta recrutabilidade. E aí, devemos seguir isso ou não? A gente vê que, na prática, né, algo nesse sentido existe, né? A gente percebe isso no dia a dia, que tem pacientes que são mais recrutáveis, né, que têm uma complacência pulmonar muito baixa, né, e tem uns outros que têm uma complacência já um pouco mais alta, mas não chega a ser normal, né, mas um pouco mais alta do que esses outros do fenótipo H, e que a gente faz ali uma titulação de PIP e não melhora muito a oxigenação. Então, a minha opinião, né, eu acho que até existe, mas é complicado a gente é, separar as coisas, ou tentar, né, transformar a doença em dois ramos apenas diferentes, porque na prática a gente vê que um dia um paciente está num fenótipo, no outro dia ele está no outro, né? Então existe uma zona cinzenta muito grande entre esses dois fenótipos, e é isso que a gente vê na prática. É complicado a gente querer, né, às vezes simplificar muito as coisas e propor tratamentos completamente opostos para um ou para outro. Na verdade, o que a gente tem que fazer é individualizar, né, o paciente, individualizar o tratamento para aquilo que ele está precisando naquele momento. Então, você tem, né, quem trabalha com esses pacientes, quem está trabalhando, né, com COVID, em CTI, em emergências, tem que ter um certo conhecimento de fisiologia, né, pulmonar, de fisiopatologia também da doença, para saber o que que dá para fazer para melhorar a oxigenação, né, daquele paciente, para melhorar a hemodinâmica, para manter ventilação protetora. E isso vai independer de você saber se é fenótipo L ou se é fenótipo H. Tá? Algumas coisas, até naquela série de casos que eu mostrei anteriormente, ah, mostram que talvez não são um pouco contrárias, né, a essa ideia dos dois fenótipos propostos pelo Gattinone. A gente consegue ver que, e olha que esses casos foram intubados precoces, né? Como eu falei, a média foi após 7 dias de doença. Então, eles já tinham aqui uma média de complacência baixa, né? Para quem não lembra, a complacência normal é de 60 a 80, geralmente, maior do que 60 a 80. Então, a média ficou aqui abaixo de 40. Né? Depois, no segundo dia, melhorou um pouquinho, mas mesmo assim, durante todos os dias aqui, internação, a média da complacência sempre foi baixa. Então, fala um pouco contra, né, esse fenótipo L aqui. Então, como eu falei, a gente vê um ou outro que tem uma complacência um pouquinho mais tendendo ao normal, mas a tendência, a média dos pacientes que a gente vê é uma complacência pulmonar baixa. Tá? Esse aqui é um relato de casos de Seattle. A gente pode ver também que a média da complacência pulmonar deles sempre foi baixa. Também intubaram precoce, a média também foi no 7º dia de doença, tá? E a média da complacência no dia 1 foi de 29, no dia 2, 26, no dia 3, 37. Então, vai melhorando posteriormente. Então, eu vejo pessoas, né, hoje em dia com tanta certeza, o que a gente mais tem é incerteza, né, nessa doença, né? Mas falando que às vezes você prorrogar, né, a intubação, a gente tentando aí a máscara, o catéter de alto fluxo, está matando pacientes, porque quando intuba esses pacientes já tem uma complacência pulmonar horrível, mas isso pode ser simplesmente a evolução natural da doença, não tem como a gente prever se a gente só intubou eles numa fase pior, né? Ou se eles tivessem sido intubados precocemente, eles iam evoluir para essa fase de baixa complacência da mesma forma. Então é difícil a gente saber exatamente o que está acontecendo. Dúvidas podem existir, mas certezas eu acho que é muito cedo ainda para a gente afirmar algumas coisas que eu vejo às vezes algumas pessoas falando. Tá? E o que fazer então? Né? Eis a dúvida. Aquilo que estamos acostumados a fazer. Então a gente não pode, a gente está diante de uma doença nova, mas ela leva a uma síndrome,
muito conhecida por todos nós, né? Então, a SARA, a gente já tem um conhecimento acumulado, né, sobre SARA muito bom, né, já de décadas. A gente está completando aí 20 anos, né, o estudo ARDSNet, que foi o que mudou o tratamento da SARA, que instituiu o conceito de ventilação protetora, foi no ano 2000. Então, a gente tem já anos e anos de conhecimento acumulados, a gente não pode esquecer isso. Tá? Então, vamos falar sobre a ventilação protetora para a SARA. Parâmetros iniciais. Né? Então, o que a gente vai fazer entubando esse paciente com COVID? Então, iniciar a ventilação no modo controlado, pode ser a volume, pode ser a pressão, tá? É o que o serviço estiver mais acostumado a fazer, desde que a gente consiga manter os parâmetros de ventilação protetora. Tá? Em geral, a gente tem uma preferência por usar o modo volume controlado, visto que é tão importante a gente manter um volume corrente adequado nesses pacientes, então a gente prefere usar o modo volume controlado, mas não é contraindicado usar pressão controlada. A gente vai iniciar com um volume de 6 ml por quilo, tá? Isso aqui é importante, não estime o valor, meça o paciente. Então, compre, né, adquira uma fita métrica lá para o seu CTI, para o seu pronto-socorro, né? Meça todo paciente que chegar para a gente ter o peso, né, o peso predito, o peso ideal do paciente e poder calcular a ventilação baseada no peso predito. Então, não fique chutando, estimando, avaliando a envergadura do paciente. Não, tente medir o paciente no leito, tá? Aqui a gente tem a tabelinha, então, baseada na altura para homem e para mulher. Tá? Lembrando que para abaixo de alturas menores do que 150, né, no homem, 140 na mulher, não tem muito bem definido qual seria o melhor peso predito, e já começa a ficar falseado, né, essa continha. A frequência respiratória. Geralmente a gente vai usar valores de até 35. Como a gente tem que usar volumes correntes mais baixos, né, então de 4 a 6 ml por quilo, isso é importante para ventilação protetora, a gente vai acabar tendo que usar frequências respiratórias um pouco mais altas, né, para manter um volume minuto adequado e evitar que o paciente tenha muita retenção de CO2. Se o paciente estiver na VNI antes da intubação, tá, e isso no COVID a gente vê que muitas vezes não é difícil da gente conseguir, né, porque são pacientes que muitas vezes eles estão muito hipoxêmicos, mas não tão dispneicos, né? Não estão em franca insuficiência respiratória. Então, às vezes dá para você colocar ele ali na VNI com uma FI de 100%, enquanto você faz toda a preparação, né, para a intubação. Se ele estiver na VNI, olhe quanto que ele está fazendo de volume minuto, né? E tente, depois da intubação, manter um volume minuto semelhante. Então, o paciente que está com um drive preservado, ele dificilmente vai ter ali retenção de CO2, ele, principalmente nessa insuficiência respiratória do COVID, né? Diferente da insuficiência respiratória hipercapnica que a gente vê no DPOC, por exemplo, na asma. Né? Mas no COVID, então esse paciente ele tende a conseguir lavar o CO2 dele. Então, se a gente ajustar o ventilador para manter o mesmo volume minuto, provavelmente vai ser o adequado para aquele paciente. Tá? A gente não vai precisar esperar ali várias gases depois para ir ajustando o PCO2. A PIP, geralmente a gente começa com uma PIP de 10, certo? Ajustes subsequentes. Então a gente tem que objetivar uma pressão de platô menor ou igual a 30. Pressão de platô, para lembrar, a gente faz uma pausa inspiratória, tá? Ideal de pelo menos 0,5 segundos, tem lugar que fala 0,2 segundos, mas no mínimo 0,5 segundos, de preferência com a curva de fluxo quadrada, tá? Mas não é que é contraindicado fazer com a curva de fluxo ascendente ou outro tipo de curva, né? Tem até alguns trabalhos mostrando que a complacência aferida é bem parecida, tá? Essa questão da curva de fluxo quadrada é mais pela padronização mesmo, principalmente quando a gente vai fazer uma manobra de titulação, tá?
Mas então, fazer uma pausa inspiratória, aí a gente vai obter no ventilador, tem alguns que dão o valor automaticamente, tem alguns que você vai ter que olhar no gráfico, você vai ter ali a pressão de platô. Então, é importante que essa pressão de platô fique menor ou igual a 30. E o driving pressure, que é o diferencial de pressão, né, ou platô menos o PIP, tá? A gente tem que tentar manter esse driving pressure menor do que 15. Nos pacientes com COVID, a gente costuma ter uma facilidade até de manter um driving pressure baixo, né? Isso é algo que a gente nota bastante, diferente de outras SARAs que às vezes a gente via por outros motivos, mas no COVID, incrivelmente, esse aqui acaba não sendo um grande problema. Mas mesmo assim é algo importante da gente tentar perseguir, tá? Porque está muito relacionado à lesão, né, por cisalhamento. Então, quando o alvéolo hiperdistende e colaba, né, hiperdistende e colaba, isso vai gerando ali um atrito, né, no alvéolo, isso gera processo inflamatório. Então, por isso que quanto menor essa driving pressure, né, essa pressão de distensão, né, menos lesão é esperado que tenha. Aí a gente vai checar a pressão de platô, fazendo essas pausas que eu falei, tá? O recomendado, isso aqui é a informação do up-to-date, né, de fazer a cada 4 horas ou a cada mudança de PIB ou de volume corrente que a gente fizer no ventilador. Então, sempre que mexer no ventilador, dá uma conferida ali na pressão de platô. Se a platô tiver maior do que 30, a gente pode tentar diminuir o volume corrente de 1 em 1 ml por quilo. Tá? Então, se a gente começou ali com 6 ml por quilo, o platô está maior que 30, a gente pode tentar baixar o volume corrente para 5. Se necessário, pode chegar até 4 ml por quilo. Se presença de alto PIP, então qual que é o perigo, né, da gente fazer aí uma ventilação com uma frequência muito aumentada, né? A gente fica com uma relação em Zs, né, muito curta, então a gente tem pouco tempo expiratório e aí não dá tempo do pulmão, né, liberar todo o ar que entrou, então a gente vai começar a acumular, né, gás dentro do pulmão e isso é a chamada auto-PIP. Ou se o paciente então tiver uma dispneia severa, aí a gente pode tolerar, então, nesses casos de autopipa ou dispneia severa, aumentar um pouquinho o volume corrente e usar até 7 ou 8, desde que a gente tente manter um platô menor ou igual a 30. E se for necessário, não tem jeito mesmo, esse platô não está ficando abaixo de 30, tentar manter um drive pressure menor do que 15. Tá? Muitos pneumologistas, né, professor Marcelo Amato, por exemplo, de São Paulo, ele acha que é mais importante realmente a drive pressure, né? Então você até poderia ventilar com platô maior do que 30, desde que essa pressão de distensão, né, fique abaixo de 15. Depois a gente tem que avaliar, ajustar a oxigenação e a PIP, né, que aí é mais fácil falar do que fazer, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande justamente nessa parte com os pacientes aqui com COVID. Então, o objetivo, né, da oxigenação é a gente deixar uma PaO2 entre 55 e 80 ou uma saturação entre 90 e 95. E pode-se aceitar até 88% na SARA grave. Então, como eu falei, essa aqui é a famosa PIP table, que às vezes a gente fala, né, que nada mais é do que o protocolo, né, que foi usado no estudo ARDSNet lá de 2000. Tá? Que eu falei que foi onde iniciou tudo aí sobre ventilação, né, protetora na SARA. Então, nesse protocolo, eles usaram essa tabelinha. Então, tinha a tabela de PIPs mais baixas e a tabela de PIPs mais altos. Tá? A recomendação no protocolo do estudo era sempre usar PIP mais alto, PIP mais baixo. Essa tabela de PIP mais baixo a gente reservava para os pacientes que estavam com instabilidade hemodinâmica, por exemplo, né, que não toleravam usar PIPs mais altos. Então, é obrigatório a gente seguir essa tabelinha? Não, tá? Esse aqui até durante a residência, né, em São Paulo, eu lembro se o pessoal via você
titulando a PIP seguindo essa tabelinha, né, falavam que o professor Marcelo Amato ia dar um tapa na sua mão se te visse fazendo isso. Tô brincando, não é bem assim não, mas ficava bravo mesmo. Porque isso aqui, gente, foi o protocolo do estudo, tá? Então, o que a gente sabe é isso aqui. A gente sabe que tem que usar pips mais altas. A gente sabe que tem que usar um volume corrente baixo. A gente sabe que tem que deixar um platô menor do que 30, tá? Então, é isso que a gente tem de conclusão do estudo. Então, a gente pode individualizar. Então, você não precisa andar com uma tabelinha dessas no bolso, você não precisa ter isso aqui decorado ou sempre seguir à risca, né, os valores que está aqui. Tá? Ah, eu estou com PIP de 24 e FI de 100, saturação está ok, deixa eu baixar para 22. Ah, mas e se eu quiser baixar FiO2 e manter a PIP de 24 ainda? Não tem problema, a gente pode individualizar isso. Tá? O importante é o objetivo que a gente quer. Tem pacientes que a gente às vezes vai priorizar baixar a PIP, porque ele está um pouco mais instável, né? Com dose alta de nora, tem um risco de barotrauma, por exemplo. Em paciente que às vezes a gente vai priorizar baixar mais a FI. Então, não é necessariamente obrigatório você seguir, né, a PIP table ou algum outro protocolo. Você pode fazer isso aqui de cabeça, individualizado. Né? O importante é saber o que, que você está fazendo e qual que é o seu objetivo. Tá? Então, por que, que a gente usa PIP, né, na SARA? Isso aqui é um modelo animal, né, de SARA. Pegaram aqui um pulmãozinho de rato, então, um estudo bem antigo, de 1985. Pegaram um pulmãozinho de rato, né, eles fazem isso, lavam várias vezes, né, o pulmão, joga água, tira, joga água, tira, joga água, tira, para tirar o surfactante ali de dentro dos alvéolos. E aí você gera um modelo experimental de SARA. Então, para a gente ver aqui o efeito da PIP, né, no recrutamento pulmonar. Então, aqui a gente tem uma imagem de microscopia em tempo real, né, mostrando os alvéolos sendo recrutados, né, expandindo, tá, essas bolinhas, e aqui a imagem macroscópica, né, do órgão como um todo. Então, observem aqui nessa imagem microscópica, né, no início, como é que é esse recrutamento. Então, a maior parte do recrutamento ela já se dá ali com 2 segundos, né, da PIP elevada. E depois, até os 40 segundos, vai tendo ainda um certo recrutamento alveolar ainda. Então, é isso que a gente busca, né, na SARA. É por isso que a gente usa PIPs mais altas. Né? A gente quer recrutar o máximo de alvéolos para fazer parte, alvéolos que estavam colabados, né, para fazer parte da ventilação. Por outro lado, né, conforme a gente vai ficando hiperdistendido, observa como o espaço, né, interalveolar vai diminuindo, então vai comprimindo ali os vasos. Então você pode gerar áreas de espaço morto, né, áreas ventiladas e não perfundidas, porque está sobredistendido o alvéolo. Então é uma briga ali, né, que a gente tem que lutar contra o pulmão do paciente, né? A gente tem que tentar achar a melhor PIP que vai recrutar o máximo de alvéolos, né? Então, ter menos efeito shunt, porque a gente tem áreas nas bases pulmonares, né, nas regiões posteriores que vão estar alvéolos que estarão colabados, né, como a gente vê aqui no início. Então, isso aqui é uma área de shunt. Né? A gente tem circulação sanguínea aqui, mas não tem ventilação. Né? Então, o sangue passa e não é ventilado. Por outro lado, provavelmente aqui no final, como eu mostrei, né, a gente vai ter áreas opostas, efeito espaço morto, áreas que vão ser ventiladas e não perfundidas porque está comprimindo os vasos ali entre os alvéolos. Então, priorizar baixar PIP ou FiO2. Sempre que possível, a gente tenta baixar FiO2 para valores menores do que 60 a 70 centímetros de água. Tá? Então, tem lugares que falam 70, lugar que fala 60. Mas muitas vezes a gente vai ter que ventilar o paciente com um FI de 100, né, por dia, isso às vezes acontece. Mas qual que é o racional disso? Né? Existe uma toxicidade do O2. A gente precisa começar a encarar tudo que a gente faz na medicina, né, como medicamento. Então, do mesmo jeito que a gente tem medo, né, de fazer uma medicação preocupado no efeito colateral,
dela, né, no efeito adverso, oxigênio é a mesma coisa, volume, né, soro fisiológico, ringer lactato é a mesma coisa. Então, a gente já tem muita evidência de que a oxigenação, por exemplo, ela, assim como a volemia, ela funciona como uma curva em U, né? Se você está hipoxêmico, isso é prejudicial. Se você está aí com uma hiperóxia, isso também é prejudicial. Se você está hipovolêmico, é prejudicial. E hipervolêmico também é prejudicial. Então, a gente tem que achar ali o nadir dessa curva, né? Que é onde a gente tem que atuar. Então, o oxigênio, o excesso, né, de oxigênio, ele leva a vasoconstricção, ele leva a inflamação, aumento da permeabilidade capilar pulmonar, aumento de deposição de colágeno, né, que pode levar à fibrose. Por isso, não tenham medo de deixar o paciente saturando um pouquinho menor. É bonito ficar lá, né, você ir dormir no plantão noturno com o paciente saturando 100%, né, não vai te dar problema durante a noite. Isso já acabou faz tempo, tá? Na verdade, hoje em dia é errado, é prejudicial você fazer isso. Então, não tem porquê, não tem benefício, existe malefício, na verdade, da gente deixar o paciente em hiperóxia. Esse é um estudo do New England que acabou de sair, agora dia 20 de janeiro, tá? Que comparou alvos, né, de oxigenação altos ou baixos em pacientes com insuficiência respiratória aguda, né? Não é especificamente do COVID, mas pacientes com insuficiência respiratória aguda. Quais as conclusões, né? Então, o objetivo do estudo era comparar uma PaO2 de 60 com uma PaO2 de 90. Então, se a gente olhar aqui nos gráficos, a média do grupo de oxigenação baixa ficou, na verdade, em 70, e o alto ficou realmente em torno de 93, aqui a média ficou 93. A FiO2 usada, né? Então, o grupo de saturação mais alta realmente usava FiO2 no ventilador mais altas, né? E o mais baixo, aqui em torno de 40, 30 e pouco FiO2. Tá? E aqui é a saturação de oxigênio, então o grupo mais alto ficou com a média de uma saturação 96 e o mais baixo uma média de saturação de 93. E probabilidade de sobrevida foi igual nos dois grupos, sem diferença estatística. Então isso aqui é mais um estudo, tem outros, mas é um recém-saído, né, publicado aí no New England, mostrando que não tem benefício da gente usar manter o paciente saturando ali 97, 98% ou mais do que isso. Em torno de 93% e provavelmente valores até mais baixos do que esses, né, baseado em outros estudos, então às vezes entre 90 e 92, dependendo do caso entre 88 e 92, são valores aceitáveis. Tá? Então, sabendo dos efeitos tóxicos, né, aí do oxigênio também em excesso, não tem por que você querer deixar esses pacientes. Às vezes o paciente está ali com uma FI de 80% saturando 94%, aí você põe ele numa de 60%, ele vai para 90%, deixa ele na de 60%. Né? Não tem por que deixar ele com uma FI mais alta. Aqui é o protocolo do HC, né? Eu achei bom a gente citar também, como eu falei, a gente pode fazer tudo isso que eu falei até agora, você pode fazer individualizado, né, da sua cabeça, desde que você esteja com esses objetivos em mente e saiba o que você está fazendo. Mas a gente, né, nessa pandemia, a gente tem muitas pessoas que não estão tão acostumadas, né, a lidar com paciente grave, a lidar com ventilação mecânica. Então, os protocolos, eles são, sim, importantes, né, para a gente ter onde se basear, mas também não, o que eu quero dizer é que não precisa segui-los à risca sempre. No HC, FMRP, né, o que o protocolo orienta da gente fazer? Entubou o paciente, coloca ele com uma PIP de 10 e uma FiO2 de 60%. Então, é uma tentativa, como eu falei, de deixar o paciente uma FiO2 mais baixa, pensando naqueles efeitos maléficos da FiO2 mais alta. A partir desse ajuste inicial, a gente vai tentar obter um alvo de saturação de 90 a 95%. Se ele está abaixo disso, então a gente vai
aumentando aqui. Então, passa para uma EFI de 70, mantém a PIP de 10, continua lá saturando 85%, passa para a PIP de 11 e mantém 70%, continua abaixo, e assim por diante a gente vai subindo ou descendo nessa escalinha, tá? Nos pacientes que só estão conseguindo manter uma saturação adequada nessa faixa vermelha, ou mesmo estando na faixa vermelha, eles não conseguem manter uma saturação adequada, é recomendado fazer a titulação da PIP. Como é que faz essa manobra de titulação da PIP? Tá? Então, primeiro, o paciente tem que estar bem sedado, é recomendado fazer um bloqueador neuromuscular, tá? Pode ser em bolos, né? Não precisa, por causa disso, já entrar com bloqueador contínuo, certo? Coloca o paciente em modo de volume controlado, com 5 ml por quilo de peso predito. Deixa a curva de fluxo quadrada, como eu falei, né? Isso os protocolos orientam. E uma pausa inspiratória de 0,2 segundos. Tá? A gente eleva a PIP até 20 e FO2 para um alvo de saturação de 90 a 95%. Então, coloca a PIP em 20 e vai subindo, titulando a FO2 para tentar manter essa saturação entre 90 e 95%. A partir daí, vai baixando a PIP de 2 em 2 e aguarda 1 minuto antes de aferir, antes de baixar novamente. E para cada valor de PIP que a gente baixar, né, então começa em 20, depois 18, depois 16, a gente vai fazer os cálculos, né, da pressão de platô, do drive pressure e da complacência estática pulmonar. Eu vou mostrar como é que são feitos esses cálculos depois. Então a gente vai fazer esses cálculos para cada PIP selecionada. E o valor da PIP que tiver o menor drive pressure e a maior complacência é o que a gente considera a PIP ideal. Tá? E aí a gente vai tentar manter o paciente ventilando nessa PIP ideal. Tá? E só para recapitular, né, as continhas que a gente tem que saber, né, as básicas aí que a gente tem que saber para ventilação, principalmente nesses casos graves de SARA. Complacência é o volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP, tá? Que é o drive pressure. O valor normal 60 a 80. A resistência da via aérea também é importante quando a gente está pensando, às vezes, em diagnósticos diferenciais, como rolha, né, como broncoespasmo, obstrução do tubo. A resistência é a pressão de pico menos platô dividido pelo fluxo, né, em litros. Normal é de 10 a 15 no paciente entubado. E o drive pressure eu já tinha citado, e é o platô menos a PIP. Tá? Aqui ficou faltando, na verdade, é o volume corrente. O drive pressure, na verdade, ele é obtido através de uma relação entre o volume corrente e a complacência pulmonar que ficou aqui. E aí, na hora que a gente faz ali os cortes, né, o que sobra do drive pressure é platô menos PIP. Por isso que a gente simplifica e fala que o drive pressure é platô menos a PIP. Na verdade, ele é a relação entre o volume e a complacência. E o ideal é ficar abaixo de 15. A gente falou aqui de titulação da PIP, tá? É importante a gente ressaltar que titulação da PIP é diferente de recrutamento. É e não é. Na verdade, o que a gente está fazendo com a manobra de titulação da PIP é recrutar alvéolos para participarem da ventilação, como eu mostrei naquele vídeo lá do pulmão, modelo experimental. Tá? Mas quando a gente fala em recrutamento, a gente pensa num recrutamento alveolar total, então manobras de recrutamento alveolar. Em 2017, né, não faz muito tempo, um estudo, né, inclusive de São Paulo, do HCOR, se eu não me engano, eles tentaram avaliar, né, o efeito aí do recrutamento, esperando que fosse diminuir a mortalidade. E o que eles encontraram foi o contrário, né? Na verdade, as manobras de recrutamento aumentaram a mortalidade, né, aumentaram barotrauma, pneumotórax. Tá? Então, desde esse estudo, meio que caiu por terra assim, o recrutamento alveolar total. Essas manobras de recrutamento, elas eram bem assim, exigentes do paciente, né? A gente chegava ali com PIPs de 45, né, para vocês terem uma noção. A gente está falando da titulação da PIP,
a gente chega em PIP de 20, né? Mas mesmo pelo PIP table, ou seguindo essa escala de saturação de FiO2 por PIP aqui do protocolo do HC, a gente chega até 24. Tem pacientes, principalmente pacientes mais obesos, pacientes graves com complacência baixa, que a gente só consegue chegar um recrutamento adequado, uma saturação boa, chegando ali numa PIP de 24, de 26, de 28, eventualmente. Tá? Então, assim, não tenham medo também desses valores quando necessário, em casos isolados, tá? Pesando sempre risco-benefício, mas ainda assim isso é muito diferente das manobras de recrutamento, tá, alveolar total, que são a desses estudos aqui. Tem lugares que ainda faz, em casos selecionados, tá? Mas de maneira geral, de praxe, não é mais recomendado fazer. Esse aqui foi um estudo de 2016, né, mostrando dos pacientes na Itália admitidos na UTI, então 1.591 pacientes admitidos em UTIs na Itália, mostrou que a PIP média dos pacientes, então, desses pacientes graves, né, que iam para o CTI com COVID, a PIP média que eles ficavam na ventilação era de 14, tá? E 90% dos pacientes precisavam de FiO2 maior do que 50%, e o valor médio da relação PaO2 sobre FiO2 era de 160. Então, só para a gente entender aí a gravidade, né, e o porquê que realmente a gente precisa de usar PIPs mais altos nesses pacientes. A gente consegue ventilá-los apenas quando a gente aumenta a PIP, né, os PIPs mais altos. E o que a gente tem que tomar cuidado também, gente, é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Como a gente está acostumado agora, né, nesses pacientes a usar, ventilar com PIPs mais altas, a gente vê às vezes o paciente internando por um AVCH, né, um rebaixamento de nível de consciência, ou seja, sem patologia pulmonar nenhuma, aí vai lá e intuba, parâmetro inicial do ventilador, PIP de 10, PIP de 12. Então, calma, né, gente? Não vamos extrapolar as coisas, né? Vamos ventilar esses outros pacientes como a gente sempre ventilou. Às vezes começa ali PIP de 5, PIP de 6, né? Tem que avaliar se o paciente tem necessidade. Então, não transformar, por isso que eu não gosto tanto dos protocolos, tá? Não transformar os tratamentos em algo automático, né? Ou colocar todos os pacientes no mesmo bolo, né? Como se fosse fácil assim classificá-los e fazer o mesmo tratamento, mesmo kit, né? O mesmo pacote de tratamento para o paciente, porque ele se enquadrou no grupo tal. Então, não, a gente precisa individualizar os tratamentos. Cuidados que a gente tem que ter da AutoPIP, eu até já comentei antes. Como é que a gente testa a AutoPIP? Fazendo uma pausa expiratória, tá? De 3 a 5 segundos. O ventilador ele pode te dar uma noção de que está acontecendo AutoPIP, né? Você olhando a curva de fluxo. Então, o normal que a gente vê nesse pontilhado é a curva de fluxo zerar antes do início do próximo ciclo, né? Então, quando essa curva de fluxo não zera totalmente e já começa um outro ciclo respiratório, isso pode ser um indício de autopic, tá? E geralmente vai aumentando, então o paciente vai aprisionando ar, cada hora vai ficando mais ar aprisionado. Então você faz essa pausa expiratória, geralmente tem ventilador que já vai calcular o valor da autopip, tem alguns que vão dar o valor da PIP aferida. Então se você está dando uma PIP de 10, na hora que você faz a pausa expiratória ele marcou uma PIP de 13, então a autopip desse paciente é de 3, tá? O que a gente precisa fazer? Tentar aumentar esse tempo expiratório. O que a gente pode tentar fazer? Diminuir a frequência respiratória, né? Mas isso pode piorar o volume minuto, né, do paciente, pode piorar a retenção do CO2. A gente pode aumentar, se a gente estiver ventilando em volume corrente, aumentar o fluxo, né? Então, se o ar entra mais rápido, então se o fluxo estava 40, a gente passa para um fluxo de 60, o ar vai entrar mais rápido no pulmão do paciente. Então, consequentemente, o tempo inspiratório vai ser menor. E se o tempo inspiratório é menor, você está aumentando o tempo expiratório por consequência, tá? Então, é uma outra forma da gente tentar melhorar.
essa questão do alto PIP. Hipercapnia permissiva, né? Então, outro termo que às vezes vocês vão ouvir falar, bem comum aí na SARA, que é importante a gente saber que muita gente confunde, né? A hipercapnia permissiva, ela não é um objetivo da ventilação, ela não faz parte da estratégia de tratamento da SARA. Tá? Ela é algo tolerável em alguns casos. Então, como eu falei, tem pacientes que você já está ali no 6 ml por quilo, você não quer ou não pode aumentar mais do que isso. Você já está com uma frequência respiratória, às vezes, de 30, você tentou aumentar ali para 32, o paciente começou a fazer auto-PIP, então não dá para aumentar mais do que isso. Então você já otimizou o máximo que você conseguiu e ainda assim esse paciente está fazendo um pouco de acidose respiratória. Então, nesses casos, a gente vai tolerar essa acidose. Então, isso é hipercapnia permissiva, né? Então, você vai permitir que exista uma certa hipercapnia. Então, os valores tolerados, né, não se tem muito bem definido quanto que é, mas, em geral, assim, valores acima de 50 até 100, né, no máximo, desde que o pH fique maior ou igual a 7,25. Mas tem lugares que toleram pH até 7,21, tem lugares que toleram pH até 7,15, tá? Então, até vou falar de um modo ventilatório, também estão usando bastante aí para o Covid, né, em outros países, e você prioriza a oxigenação em, em, em detrimento aí da lavagem, né, da ventilação, da lavagem de CO2. Então, você tolera CO2 até mais altos mesmo, mas desde que o pH fique acima aí de 7,15, acima de 7,15 e 7,20. A gente, se for fazer isso, né, se for tolerar essa hipercapnia, não pode ser algo abrupto, né? O PCO2 estava 45, na hora seguinte está 80. Não, tem que ser algo bem gradual e preferencialmente com valores menores do que 10 a cada aumento de 10 a cada hora, tá? Menores do que 10 a cada hora. Sedação e bloqueio neuromuscular, né? Também uma parte importante aí da ventilação mecânica, né, desses pacientes. Objetivo, sedação, um RAS menos 2 a 0. Tá? Então, isso aqui também tem que constar ali na avaliação dos pacientes, né, diariamente. A gente quer que o paciente esteja, então, entre o RAS 0, que é um paciente alerta e calmo, e o RAS menos 2, que é o paciente sedado leve. Tá? Então, ele acorda rapidamente, mantém contato ocular quando você faz o estímulo verbal, né? Fica com o olho aberto por menos de 10 segundos. A gente não quer o paciente no RAS menos 3, menos 4, menos 5. Se tiver, a gente pode tentar diminuir a sedação, a não ser que tenha um motivo, né, bem adequado para ele estar com uma sedação um pouco mais profunda. Aqui é uma tabelinha, né, eu não vou entrar em detalhes um por um, mas das medicações que a gente mais usa, até deixei isso aqui impresso no nosso CTI, né, do Hospital Santa Lídia, para a gente ter na mão como é que é o esquema padrão de diluição e saber quais são as doses mínimas e as doses máximas que a gente pode usar para cada paciente, né, e algumas particularidades de algumas drogas, tá? Então, também medicações comuns, né, do dia a dia aí da medicina de emergência e da medicina intensiva. E o bloqueio neuromuscular, né, que a gente acaba usando demasiadamente aí nos pacientes com COVID, mais do que deveríamos, tá? Então, primeiro, o bloqueio neuromuscular ele só deve ser usado após uma sedação adequada. Tá? Então, depois que você otimizou a sedação do paciente, nesse caso a sedação às vezes até um pouquinho mais profunda, e mesmo assim você tem um motivo, né, para fazer o bloqueio neuromuscular, aí sim você vai usá-los, tá? A gente costuma ter com maior frequência o cisatracuro, o pancurônio, o rocurônio, que a gente deve tomar cuidado, que é um dos erros mais comuns que eu vejo no dia a dia, o paciente asmático, né, paciente broncoespasmo, evitar o uso do cisatracuro. Ele tem um alto risco de liberação de histamina.
Em termos de metabolização renal e hepática, ele é o preferido, né? Então, ele tem uma metabolização intravascular, então, paciente com lesão renal aguda, com, com lesão hepática também, a gente pode usar, é preferível, mas paciente asmático, evitar o uso. Então, nesses casos, o mais recomendado é usar o rocurônio. Tá? O pancurônio também é melhor do que o cisatracuro nesse sentido do asmático, mas ele tem um risco baixo ainda de liberação de histamina, então maior do que o do rocurônio. Então, nesses casos, procurar usar o rocurônio. Sobre, então, o uso dos bloqueadores, lá em 2010, né, teve esse estudo famoso que saiu no New England, que chama Curacis, e mostrou um benefício, né, de mortalidade no uso de bloqueador neuromuscular. Então, o que eles fizeram lá? Pacientes com critérios de SARA, que a menos de 48 horas, né, tinham SARA a menos de 48 horas, e que tinha uma relação PF menor do que 150. Esses pacientes, eles usavam cisatracúrio por 48 horas, tá? E mostrou, então, uma redução de mortalidade em 90 dias, né? Um hazard ratio de 0,68. Então, por muitos anos, né, na SARA ali moderada e grave, né? Então, essa relação menor que 150, a gente usava, né, bloqueador neuromuscular por 48 horas, né, pensando aí nesse benefício de mortalidade. Quando foi em 2019, eles tentaram refazer esse estudo, né? Então, fizeram esse estudo bem semelhante, também saiu no New England, chamava Rose Trial. E nesse estudo, da mesma forma, pegaram pacientes com SARA menos de 48 horas, com relação menor do que 150, e usaram cisatracúrio por 48 horas. Não teve diferença de mortalidade. Algumas possíveis explicações é que nesse estudo aqui, as PIPs utilizadas eram um pouco mais altas do que no anterior e a sedação também era mais leve. Então, ou isso teve diferença aí na mortalidade, que contrapôs qualquer benefício que teria com o cisatracúrio, né? Ou também os cuidados de medicina intensiva, né, de CTI, melhoraram bastante, e a gente sabe que realmente melhorou muito. É uma área que evoluiu demais assim nos últimos 20 anos. Então, às vezes evoluiu tanto a ponto de sobrepor qualquer benefício de mortalidade que teria aí secundária apenas ao bloqueador neuromuscular. Outra coisa que a gente tem que ficar atento, né, é o risco de neuromiopatia do doente crítico. E a gente está vendo muito, né? A gente está vendo muito paciente de alta para as enfermarias com neuromiopatia do doente crítico. E quais são os principais fatores de risco para a neuromiopatia do doente crítico? Uso de corticoide. Todos os pacientes COVID graves usam corticoide, né? Uso de bloqueador neuromuscular, a gente está usando também, como eu falei, em excesso, né? E síndrome da resposta inflamatória sistêmica, sepse, muitos nossos pacientes têm critérios de SIRS, né? E eventualmente também desenvolvem sepse, ou sepse viral, como tem em alguns casos, ou bacteriana, por alguma infecção bacteriana secundária. Então, é um prato cheio mesmo para o que a gente está vendo aí desse tanto de pacientes, né, saindo da internação do CTI com neuromiopatia do doente crítico. Portanto, gente, uso racional. Então, em pacientes com relação menor do que 150, após uma sedação adequada, e quando for necessário para atingir parâmetros de ventilação protetora, use, tá? O paciente está com uma relação abaixo de 150, mas está com drive pressure menor que 15, está com platô menor do que 30, está conseguindo manter o volume corrente entre 4 e 6, está bem acoplado ao ventilador. Para que vai bloquear? Podemos pronar, como vou mostrar, né? Precisa bloquear para pronar? Não. Às vezes só aprofundar um pouco mais a sedação, mas não precisa bloquear. Em casos de assincronia no ventilador, sempre tentar adequar o ventilador ao paciente, não o contrário. Tá? Então, aprofundar a sedação pode ser aí uma das respostas, né, para a resolução de algumas assincronias, mas é sempre a última resposta. A gente sempre vai tentar avaliar qual que é o tipo de assincronia que está acontecendo e qual a melhor forma de tratá-la. Em último caso, a solução pode ser, sim, aprofundar um pouco a sedação e, eventualmente, usar bloqueador neuromuscular.
Outra coisa, sempre preferir o uso intermitente ao invés de contínuo, né? Então, fazer bolos, né, uso intermitente, evitar deixar o paciente com uso contínuo. Sempre titular, no caso do uso contínuo, para a menor dose necessária para o efeito desejado, tá? E, se possível, evitar usar por mais de 48 horas. De tratamentos específicos para SARA, então, até agora a gente falou muito da ventilação protetora, né, de como atingir os parâmetros de ventilação protetora, agora alguns tratamentos específicos. Então, ventilação prona, qual que é o racional, né, do uso da ventilação prona? Ela reduz os gradientes de pressão pleural, né, das regiões não dependentes para as regiões dependentes e aumenta o volume expiratório final pulmonar, né, e melhora a relação VQ. Tem benefício de redução de mortalidade, que foi esse estudo PROCEVA, que eu já citei no início aqui da aula, e protege o pulmão contra a lesão pulmonar, né, induzida pelo ventilador, o PILI. Então, esse foi o estudo, tá? PROCEVA, do New England. Os critérios de inclusão no estudo foram pacientes adultos, com intubação orotraqueal e ventilação mecânica a menos de 36 horas, que tinha uma relação PF menor do que 150, com uma FO2 maior ou igual a 60%, uma PIP maior ou igual a 5 e um volume corrente em torno de 6 ml por quilo de peso predito. Após eles entrarem, né, preenchiam os critérios de inclusão, após 12 horas, de 12 a 24 horas após, eles eram reavaliados para ver se eles mantinham esses critérios de inclusão, que é aquilo que eu falei para vocês, da tal da pseudossara, né? Então, se o paciente melhorava em um período tão curto de tempo, né, só pela otimização de parâmetros de ventilação e sedação, ou outras condutas, como o diurético, por exemplo, ele saía desse estudo. Por isso, gente, evitem pronar já logo no início, tá? O paciente chegou, tá ruim, tá com uma relação ruim na gase inicial, evitem pronar aí nas primeiras 12 horas, primeiras 24 horas, vamos tentar ao máximo, né, otimizar os outros parâmetros antes de pensar em pronar os pacientes, porque o estudo que mostrou o benefício foi feito desta forma, tá? Um protocolo, os pacientes eram pronados por pelo menos 16 horas, coletavam uma gasometria 1 hora logo após pronar e 4 horas após o paciente voltar para a posição supina. Se essa nova gaso mostrasse critérios de novo para pronar, tá? Que são aqueles critérios da inclusão, o paciente era pronado novamente. Quando é que o protocolo era suspenso? Então, parava de pronar o paciente. Quando ele tinha uma melhora da oxigenação, então uma relação maior ou igual a 150, com uma PIP menor ou igual a 10, e uma FO2 menor ou igual a 60%, após pelo menos 4 horas da última sessão de prona. Por isso que a gente costuma pedir gaso após 4 horas ele voltar para a posição supina. Outras coisas que poderiam levar a suspender a pronação, né? Uma queda na relação maior do que 20% em relação à posição supina em 2 sessões consecutivas. Então, você pronou o paciente, ao invés de melhorar, piorou em 20% a relação, né? Considerar suspender o protocolo de pronação. E complicações que podem acontecer durante a pronação, né? E também era cancelado. Então, intubação seletiva, então pode deslocar o tubo e promover uma intubação seletiva pulmonar, saturação menor do que 85% ou uma PaO2 menor que 55 por mais de 5 minutos, né, mesmo colocando uma FI de 100%, hipotensão, né, então instabilidade hemodinâmica, PA menor do que sistólica menor do que 60 por mais de 5 minutos, parada cardiorrespiratória, então complicações mesmo que aconteciam durante a pronação, eles suspendiam o protocolo. Aqui foi os desfechos, né? Então, desfecho primário foi mortalidade em 28 dias, 90 dias. Então, mostrou um benefício, né? Um hazard ratio aí de 0,39, mesmo quando ajustado para o SOFA-score, tá? Tanto em 28 dias quanto em 90 dias. E também teve um benefício no tempo livre de ventilação mecânica, tá? Então, 10 no grupo supino, 14 no grupo pronado no dia 28, e 43 no supino e 57 no pronado no dia 90.
e aqui a probabilidade de sobrevida acumulada. Contraindicações da posição prona: trauma de face, fratura instável de pelve, fêmur, coluna, hipertensão intraabdominal, peritoneostomia, tórax instável, equipe inexperiente, né? Então fazer um treinamento da equipe, arritmias graves, instabilidade hemodinâmica, síndrome compartimental abdominal, queimadura maior que 20%, implante de marca-passo nas últimas 48 horas, cirurgia de face, traqueia, externo, hipertensão intracraniana, ascite volumosa, hemoptia maciça, feridas abertas na região abdominal. Então, nesses casos, evitar, não fazer. Dieta enteral, pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, não tem problema de fazer dieta enteral no paciente pronado. Eles sugerem não realizar endoscopia enquanto o paciente está pronado, tá? Eles sugerem que a dieta integral seja continuada, mas deve-se pausar a dieta antes da prona, né? Eu vou falar aqui. Sugerem usar uma fórmula hipercalórica, né? Hiperproteica, sem fibras e num volume de até 20 ml hora, então um volume um pouco menor, durante todo o período de prona, né? Nos primeiros 6 dias. E manter a cabeceira elevada, então manter o paciente em um Trendelenburg reverso 25 a 30 graus. Tá? Prescrever o procinético fixo, então deixar metoclopramida ou eritromicina de horário. Iniciar a dieta após a primeira hora e manter até 1 hora antes do retorno à posição supina. Então, o que eles sugerem fazer? O paciente está em supino, está com dieta, 2 horas antes de pronar, suspende a dieta, se necessário até abrir a sonda, está em sifonagem para esvaziar o estômago, prona o paciente, reinicia 1 hora após. E aí, 1 hora antes de despronar, suspende a dieta novamente. O recomendado é deixar o paciente dessa forma, então Trendelenburg reverso, para não ter risco aí de aspiração. Tá? Muitos CTIs, né, às vezes a gente está usando camas de enfermaria, a gente não consegue fazer esse Trendelenburg reverso. Né? A gente consegue, às vezes, elevar só a cabeceira. E o paciente em prona, isso é impossível. Então, a gente tem que discutir aí em cada serviço, né, criar esse protocolo em cada serviço para ver qual que é a melhor forma de lidar com essa situação, né? Se vale a pena, às vezes nos primeiros dias, né, nos momentos de prona, deixar sem dieta mesmo, só volta a dieta no momento que estiver em supino, deixa um soro de manutenção enquanto estiver pronado. Então, isso tem que ser discutido, porque realmente, às vezes, deixar fazendo desta forma, tem alguns trabalhos até que mostram que não tem maior risco de pneumonia aspirativa, tá? Mas se for para deixar o paciente em posição de 0 graus, né, ou até com a cabeça mais abaixada, pode ser que aumente o risco. Então tem que se discutir com o setor de cada hospital. Antes de pronar, proteger os olhos do paciente, realizar a higiene das vias aéreas, interromper a dieta, né, como falei, colocar coxins na cintura pélvica e escapular para alívio de compressão, placas hidrocoloides na face, nos joelhos, nos ombros, né, evitar úlcera de pressão, elevar a FiO2 para 100%, né, durante a rotação. Muscular, tá? Então, pode-se, nesses casos, preferir, às vezes, uma sedação RAS -3, -4, mas não é obrigatório bloquear todos os pacientes. Ou você pode fazer um bolos, né, pra, na hora de pronar, se necessário apenas, tá? Instituir o acesso venoso central, monitorização contínua da PAI, né, se você tiver disponível. Acesso venoso central é preferível pegar antes, né? Até saiu um vídeo recente aí do JAMA mostrando como pegar um acesso guiado por ultrassom, né, um acesso de poplite, de veia poplite, mas a gente primeiro que não tem disponível em todos os lugares, né, ultrassom, e é preferível, né, sempre que possível, você adquirir um acesso aí tradicional, né, jugular, subclávio, femoral, antes de pronar o paciente. Monitorização do ECG não tem muito segredo, tá? Os eletrodos dos braços ficam na região escapular mesmo de cada um dos braços que deveriam estar, né? Os outros ficam na região aqui infraescapular, o V1 mais ou menos ali na região mediana, não tem segredo.
Mudar a posição de braços acima e abaixo da linha interoscapular e face a cada 2 horas. Então, rodar, né, o pescoço e a posição aí do nadador que a gente fala, né? Trocar a posição dos braços. Cuidado para não abduzir o ombro acima de 90 graus. Tá? Deixar sempre o ombro abaixo de 90 graus. Esse é o protocolo aqui do HC de Ribeirão Preto. Então, seguir o checklist, preparar, pós-prona, coletar gaso 1 hora após. Se piorar na progressiva na oxigenação, considerar interromper posição prona. E após 16 horas de prona, se recomenda coletar uma gaso também 1 hora antes de voltar para a posição supina. Depois de voltar à posição supina, uma nova gaso após de 4 horas. Tá? O ideal é a gente ter aí uma PAI para poder coletar gaso sem precisar ficar picando o paciente várias vezes. E aí, se nessa nova gaso a relação está maior do que 150, a gente pode manter em supino e ir reavaliando a necessidade de nova prona posteriormente. ECMO, né, só para citar algumas outras tratamentos que a gente pode ver, tá? A ECMO não é facilmente disponível em qualquer lugar, né? O SUS não paga, né, ECMO, então a gente vê isso em alguns hospitais particulares apenas. Ela pode ser utilizada, né? A evidência ainda não é forte, né? Porque são poucos os casos que usam, então a maioria dos estudos tinha um poder muito baixo, né, para mostrar algum benefício de mortalidade, por exemplo. Mas tem muitos centros aqui no Brasil que estão tendo uma experiência boa, né? Não só no Brasil, mas no mundo, em relação ao Covid. Então, ela pode ser considerada após todas as medidas anteriores otimizadas. Então, fez tudo isso que a gente falou até o momento, e aí o paciente continua com uma relação menor do que 80 por 3 horas ou menor do que 100 por 6 horas. Aí o mais recomendado é a ECMO veno-venosa nos pacientes com cometimento cardíaco veno-arterial, mas é preciso aí transferir o paciente para um centro especializado. Então, a ECMO, para quem não sabe, é uma membrana que vai oxigenar, né, o sangue do paciente, então vai fazer a função aí do pulmão. Tá? Aqui só para a gente ver, né, como em outros lugares já está avançado, existem aparelhos portáteis de ECMO, né, e os pacientes, paciente com COVID, né, ele pode andar aqui empurrando, né, o próprio aparelho de ECMO aí portátil, que está oxigenando o sangue dele para ele. Então não é nada de outro mundo, mas a gente ainda tem muito que evoluir até chegar nisso aqui. Vasodilatadores inalatórios, né? Então, óxido nítrico é o que a gente tem mais disponível. Qual que é o racional? Reduz a resistência vascular pulmonar, melhora a relação VQ e reduz o fluxo sanguíneo através de um shunt direita e esquerda. Um exemplo foranoval patente. Então, se a gente tem ali dois alvéolos, né? Um deles está obstruído, o óxido nítrico, né, o vasodilatador inalatório, ele vai preferencialmente para aquele que está mais aberto. E aí ele vai fazer uma vasodilatação preferencial nesses alvéolos que estão sendo mais ventilados. Então, esse é o racional, tá? Por isso que vai melhorar a relação VQ, ele vai melhorar o fluxo sanguíneo justamente naqueles alvéolos que estão recebendo mais oxigênio, que estão sendo melhor ventilados. Existem alguns riscos, né? Metaglobinemia, edema pulmonar, hipertensão pulmonar, rebote, taquifilaxia, lesão renal aguda, aumento do risco de sangramento por uma disfunção plaquetária. Tiveram 3 meta-análises que não mostraram benefício de mortalidade, né, do uso de vasodilatadores em pacientes com SARA. Não teve diminuição de tempo livre de ventilação, não teve alta mais precoce de CTI, e teve uma dessas meta-análises que mostrou até um risco maior de lesão renal aguda, né, nos pacientes, então um risco relativo de 1,59. Então, é algo que a gente tem que realmente considerar, assim, às vezes uma terapia de resgate e olha lá. A maioria dos pacientes com SARA, eles não morrem por hipoxemia, e os vasodilatadores, eles melhorariam justamente a hipoxemia, tá? Então, cerca de 10 a 15% dos pacientes, né, com SARA que vão morrer por hipoxemia. E aí talvez uma pequena parte desse grupo que poderia ter algum benefício. Então a gente tem que considerar, né, essa terapia apenas os pacientes com uma hipoxemia refratária, uma relação menor do que 100,
a despeito de tudo isso que a gente mostrou previamente aqui, e principalmente se o paciente tiver sinais de hipertensão pulmonar, de cor pulmonale, né, se tiver um forame oval patente, porque aí o vasodilatador pode ter um benefício extra, né, nesse subgrupo aí de pacientes. E também só para citar, que talvez vocês vão ler sobre isso, né, existe um modo ventilatório que chama APRV, que é ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas. Tem se falado muito, tem muitos centros em alguns lugares do mundo que estão usando até como modo preferencial para ventilação inicial aí nos pacientes que foram intubados, tá? Já tem outros lugares, né? O próprio MD8 lá lançou uma declaração para evitar o uso, né? Para a gente usar aquilo que a gente está acostumado e que já tem evidência na SARA, tá? Mas o que é o APRV? Só para vocês terem uma noção. Então, ele é um modo ventilatório que a gente vai manter uma pressão, dois níveis de pressão, tá? Então, uma pressão mais alta e uma pressão mais baixa, e aí a gente vai determinar o tempo que a pressão alta vai ficar e o tempo que a pressão baixa vai ficar. É como se fosse um CPAP, com uma pressão bem elevada, né? O CPAP, às vezes, a gente usa ali PIP de 8, né? A pressão, na verdade, contínua de 8, de 10, de 15. É como se fosse um CPAP com pressão ali, às vezes, de 30, né, que começa geralmente, e que essa pressão ela fica por vários segundos. E em alguns momentos você libera a pressão da via aérea. O paciente ele pode ter respirações espontâneas, né, durante todo o ciclo respiratório. Tá? Então, ele vai fazer pequenos volumes mesmo durante esse período de CPAP. E esses períodos de liberação da pressão na via aérea vai gerar uma ventilação também pulmonar, sem perder tanto o recrutamento. Então, o racional seria que a gente conseguiria manter um recrutamento alveolar maior, tá? Porém, pode gerar também, geralmente vai gerar volumes minutos menores, então pode gerar uma hipercapnia um pouco maior do que os outros modos que a gente está acostumado, tá? A evidência, então, teve esse estudo aí de 2017, tá? De ensaios clínicos randomizados não tem muito, esse aqui foi um estudo, então, chinês, que avaliou, então, comparou, né, o uso desse modo ventilatório com os outros modos de ventilação protetora e mostrou um certo benefício aí no tempo livre de ventilação mecânica, tá? De extubação com sucesso, menos traqueostomia e, inclusive, a mortalidade, mas com um P aqui que não foi significativo, tá? Então, uma tendência de diminuição de mortalidade. Os ajustes só para conhecer. Então, a gente costuma iniciar, como eu falei, a gente tem que setar, né? A gente tem que marcar ali no ventilador a pressão máxima, que seria essa que eu falei que é tipo CPAP. Geralmente a gente põe essa pressão de 15 a 35, o ideal é começar em torno de 30. P-low, que é essa pressão aqui embaixo, a gente deixa em zero. O T-high é o tempo que vai ficar nessa pressão alta, tá? Geralmente começa com 5 segundos. E o T-low é o tempo que vai ficar nessa pressão baixa. A gente começa com 0,5 segundos. Se for DPLC, tem que deixar um tempinho um pouco maior para dar tempo do ar sair e não gerar tanta hipercapnia. Como eu falei, né, o que vai gerar o volume minuto são essas mini incursões que o paciente faz, por isso é interessante ele estar em respiração espontânea, ele está com drive, porque isso aqui vai gerar um certo volume corrente baixo, mas vai gerar. E na hora que solta a pressão aqui da via aérea, isso gera um volume corrente também, então gera uma ventilação. E para a gente entender, quanto maior esse T-low, então se você aumentar esse tempo na pressão mínima, mais ar vai sair do pulmão e mais vai aumentar o volume corrente. Se você diminuir esse T-low, esse tempo aqui embaixo, a abertura da pressão na via aérea vai ser muito curta, logo ele já inicia uma outra, então não vai dar tempo de sair todo o ar. Então isso vai gerar um volume corrente um pouco menor. Então, para controlar esse volume corrente, vai ser baseado nesse tempo aqui na pressão baixa. O recomendado é que quando ele faz essas liberações de pressão na via aérea, o volume corrente que isso aqui gera, que o ventilador vai ler como se fosse volume corrente mesmo, tá?
fique abaixo de 8 e acima de 4. Então, se você quiser aumentar ele para acima de 4, você vai aumentar o T-low. Se você quiser reduzir, se estiver acima de 8, você vai reduzir o T-low. Isso aqui hoje a gente até fez um teste lá para ver se funcionava. Então, aqueles ventiladores turcos, eles têm esse modo ventilatório, tá? Esse aqui foi no Hospital Santa Lídia. É bom ter prática, tá? Quem não, tem que ler sobre, tem muito mais particularidades, principalmente no respeito ao desmame ventilatório desse modo. Mas é bom a gente conhecer porque é um arsenal a mais, principalmente nos pacientes hipoxêmicos, né, que respondem ao recrutamento alveolar. E a ideia, na verdade, desse modo é que ele se adequa melhor ao paciente que está acordado. Tá? Então, você evitaria o uso de sedação profunda e evitaria o uso de bloqueador neuromuscular, tentando antes adequá-lo a esse modo ventilatório. Então, aqui o paciente até tinha respondido bem, tinha melhorado a saturação. Para vocês verem como funciona na prática, a gente põe aqui a FI, essa P-ins, que é a pressão máxima, que é o P-high, o P-low, tá, que eu coloquei em 0, o T-high, que é o tempo que vai ficar na pressão máxima, e o T-low, que é o tempo que vai ficar na pressão mínima. E isso gera volume minuto mais baixo, né, como a gente falou. Então, o ideal é que o volume minuto fique entre 6 e 8. Abaixo de 4 com certeza vai estar fazendo hipercapnia. Então, a gente teria que ficar mais atento aí com PCO2 nesses pacientes, com pH. Então, se for usar, tem que tomar cuidado, né? Mas lembrar da hipercapnia permissiva. E aqui é o volume corrente, que é secundário a essas liberações de pressão na via aérea. E para estubar, né, bem rapidamente, na verdade não tem nada muito específico para o COVID, além do que a gente já está acostumado. A recomendação da AMIB é a gente fazer o teste de respiração espontânea quando o paciente tiver uma oxigenação e uma ventilação já satisfatórias, com FiO2 menor do que 40%, o PaO2 entre 70 e 80, com uma PIP menor ou igual a 8, né, mantendo um pH maior que 7,34. O paciente tem que ter capacidade de disparar o ventilador em modo de ventilação com pressão de suporte, sem uso de bloqueador neuromuscular, de preferência sem sedação IV contínua ou dose baixa, tá? Já em desmame. Tem que estar estável hemodinamicamente, não necessariamente sem droga vasoativa, mas não pode ser doses altas, né? Tem que estar em desmame dessas drogas, doses estáveis. E um Glasgow maior do que 8, isso é relativo também, né? A gente tem que ver caso a caso, também vai depender do prévio do paciente, da patologia de base, tá? Mas são parâmetros, então, aqui recomendados pela AMIB para a gente ter uma segurança um pouco maior aí na extubação. Tem alguns locais, né, que recomendam fazer o teste de respiração espontânea até por um tempo um pouco maior. Geralmente a gente faz de 30 minutos a 2 horas, tem lugares que eles fazem por 4 horas, faz um teste um pouco mais difícil para ver se o paciente passa mesmo, né, para não estubá-lo precocemente, para tentar diminuir o risco aí de uma falha de estubação e aí expor a equipe ao risco de ter que reentubar, né, gerar aerosol. Então, mas isso também não tem nada muito bem definido com evidência. Resumo, mantenha simples, tá? Então, foquem naquilo que a gente sabe fazer, que a gente conhece de outras doenças. Então, proteção, usar volumes de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal, platô menor que 30, titular a PIP para abrir alvéolos colapsados, manter a drive pressure menor do que 15, cuidado com manobras de recrutamento, tá? Complicações de você usar ventilação protetora. Aumenta a pressão no ato direito, né, por conta das PIPs altas, pode gerar cor pulmonar, aumenta a resistência vascular pulmonar. Paciente com hipovolemia vai ter uma hipotensão mais fácil, né, porque ele vai estar com a PIP muito elevada, vai diminuir o retorno venoso, né, para o átrio direito. Então, se ele tiver hipovolêmico, ele vai chocar mais rapidamente, manter o paciente euvolêmico. Paciente evitar tomar cuidado com hiperdistensão pulmonar, né, risco de parotrauma pneumotórax. Ventilação prona, minimiza shunt, reduz gradientes de pressão pleural, melhora a relação VQ,
tem que treinar a equipe, tá? Precisa de no mínimo 3 a 5 pessoas para pronar e despronar o paciente. Manter o prona por 16 a 20 horas. Complicações, úlcera de pressão, né, obstrução da via aérea, risco de extubação, aumento da pressão abdominal, perda de acessos venosos, deslocamento do tubo. Então tem que tomar cuidado, tem que saber fazer também. Os bloqueadores podem melhorar a sincronia paciente ventilador, diminui shunt intrapulmonar, minimiza o consumo de O2 muscular, músculo torácicos, né? Aumenta a capacidade residual funcional do pulmão. Preferir sempre o uso intermitente ao invés do uso muito precoce e do uso contínuo. Então, aumenta o risco de fraqueza muscular, miopatia, maior risco de delírio e descondicionamento diafragmático. Portanto, em tempos de incertezas, se apegue ao que é certo. Tá? A gente falou muitas coisas complicadas, mas a ideia final era simplificar, então a gente tem que se apegar naquilo que a gente já sabe que funciona, e a gente tem décadas aí de estudos, né, de trabalhos que corroboram essa abordagem mais básica, essa abordagem mais simples da SARA. Tá? Então vamos nos apegar a isso para tratar essa doença que leva a uma síndrome que já é muito conhecida por todos nós, que tem sim particularidades, mas que a gente precisa se apegar ao que já é certo. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado.